Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje, meu povo, vamos falar de ancestralidade, aquela cauda vestigial. Seres humanos já tiveram rabo e o perderam, não só uma, mas duas vezes. O ser humano já teve cauda. Sim, nossos antepassados que andavam sobre quatro patas possuíam uma longa cauda, e isso não é surpresa para ninguém. A novidade apontada em um estudo publicado recentemente pela revista Current Biology, e que não foi apenas uma oportunidade. Deixamos de possuí-la foram duas vezes. Vestígio do tempo em que nossos antepassados andavam sobre quatro patas. O cóccix foi o que sobrou da segunda e definitiva perda da cauda humana. Isso ocorreu quando passamos a andar de pé. Muito antes, porém, houve uma outra ocasião em que nossos parentes distantes perderam o rabo, e essa descoberta está presente. Em uma pesquisa desenvolvida pela paleobióloga Lauren Salan, do Departamento de Ciências da Terra e do Meio Ambiente da Universidade da Pensilvânia. Salan analisou o fóssil de 350 milhões de anos do Aetheretimon valentiacum, um peixe que possuía dois tipos de caudas, uma sobre a outra. Um deles era carnoso, ligado à vértebra do animal, o outro mais flexível. Funcionava como uma nadadeira. O estudo provou que enquanto os descendentes do peixe permaneceram como animais aquáticos, mantiveram o rabo flexível, suprimindo o carnoso. Os animais que saíram da água, dando origem aos tetrápodes, fizeram o caminho oposto, desenvolvendo uma cauda carnosa. Ao mesmo tempo, o rabo flexível deu origem aos membros, como as pernas e braços. Foi ao perder essa cauda flexível que nossos antepassados perderam o rabo pela primeira vez. Para a cientista Tabitha Hunemeyer, professor do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da USP, provavelmente o rabo carnoso dos teleósteos, peixe moderno, se perdeu por seleção natural, já que sobreviveram os que eram mais rápidos na água. Em outro lado, ela explica os animais que passaram do ambiente aquático para o terrestre precisavam de outra habilidade, talvez a estabilidade, adquirida com o rabo carnoso, fosse mais importante que a rapidez. Segunda perda da cauda. Quando nossos antepassados primatas fizeram a transição para bipedia ou bipedalismo, ou seja, passar a andar de forma ereta, ocorreu a segunda perda do rabo. A cauda humana provavelmente foi eliminada porque ela foi sendo excluída, junto com outras características. O andar ereto é mais importante do ponto de vista evolutivo, e a perda da cauda pode ter ocorrido simplesmente de carona. Professor de Arqueologia da Universidade Federal do Rio Grande, Danilo Vincesotto, avalia que o estudo agrega novidades importantes, principalmente na área da biomecânica, que explica a evolução da movimentação dos animais de quatro patas. Toda novidade em pesquisa evolutiva é sempre bem-vinda, porque nós temos um quebra-cabeça de 10 milhões de peças, e que nossa caixinha só vieram 1000 peças. E qualquer peça prova que entre a gente consegue ver é muito importante. Se você gostou, escuta mais essa. Parte do corpo que se diz descartável não são tão inúteis assim. Certas estruturas do corpo deixadas por ancestrais do homem parecem não ter função, com o apêndice e o cóccix. Novos estudos indicam, porém, que algumas não são tão inúteis assim. O siso e o apêndice parecem ter uma só função: inflamar e ser extraídos, considerados vestígios de evolução por Charles Darwin. Alguns órgãos no homem são como marcas de um passado muito remoto. Hoje não tem mais utilidade alguma. Ou alguém sabe explicar para que serve o cóccix?
aquele ossinho em formato de mini cauda, localizado na ponta da coluna vertebral. Se agora não faz sentido, ele já deve ter uma importância muito grande aos ancestrais do Homo sapiens, que como bons primatas precisavam de um rabo para se equilibrar em cima das árvores. Durante muito tempo foram chamados os órgãos vestigiais, esses rastros da evolução, que até hoje acompanham não só o homem, mas diversas outras espécies, mesmo as vegetais. O termo está em desuso e começa a aparecer evidências que alguns deles, na verdade, ainda são funcionais, como o apêndice, que além de inflamar, serve de depósito de bactérias boas para o organismo. A descoberta que alguns órgãos pareciam obsoletos possui utilidade tem sido usada por criacionistas para renegar darwinismo e para refutar a teoria que o homem é da família dos macacos. As coisas não são tão simples assim, alerta Gerd B., o biólogo teórico responsável pelo verbete Órgãos Vestigiais na Enciclopédia da Evolução, organizada por Mark Pangel, publicada na Universidade de Oxford. Em primeiro lugar, você não depende da existência de órgãos vestigiais para dar sustentação à teoria da evolução das espécies. Em segundo, embora algumas pessoas pensem que mecanismos evolutivos desses órgãos já foram completamente elucidados, isso está tão errado, pois ainda há muito o que estudar. A respeito, alega segundo Miller, que é professor da Universidade de Viena, uma possível explicação para o fato de estruturas ancestrais persistirem no homem moderno, que alguma utilidade que os órgãos foram aproveitados pelo organismo e ganharam outras funções ao longo do tempo. A evolução não pode ser vista de maneira simplista. Quando a estrutura é parte muito importante de um organismo, ele está interligada em outros órgãos, tecidos e etc. Simplesmente removê-la poderia causar danos secundários e graves, explica. Nenhuma parte do corpo pode ser considerada completamente inútil, alega Miller. Lembrando que não serve mais para determinada função, ela pode se adaptar, ganhar novas tarefas dentro do organismo. A última explicação para a manutenção de órgãos vestigiais está relacionada à genética. O genoma é uma estrutura intrincada e nós possuímos genes inativos há milhares de anos, mas ainda assim estão presentes na cadeia do DNA. Conexões genéticas podem ser responsáveis por mantermos esses vestígios ainda hoje, diz. Sobrevivência. Um dos órgãos que pareciam sem utilidade, mas que com o passar do tempo se mostram funcionais é o apêndice. É uma pequena bolsa localizada entre o intestino grosso e delgado. Pouco se sabia sobre ele, além do fato que ao inflamar tem que ser extraído sob risco de infecção generalizada, até que uma equipe da Universidade de Duke descobriu sua utilidade. Na infância, o apêndice produz células de defesa importante para lutar contra micro-organismos invasores. Sua principal função, porém, é a de produzir e armazenar bactérias que ajudam na digestão. William Parker, professor da cirurgia experimental, é um dos autores do estudo divulgado em 2007, conta que o intestino são povoados por diferentes micróbios e ajudam o sistema digestivo a quebrar moléculas do alimento. Quando a fibra intestinal é prejudicada em alguma infecção, uma doença como a cólera, por exemplo, o apêndice fabrica micro-organismos para repor as baixas. Milhares de anos atrás, as condições da vida dos homens modernos eram extremamente diversas. Não há evidências que eles se preocupassem muito com hábitos de higiene. Pelo contrário, estudos em fósseis já mostraram que prosaicas infecções de dente, por exemplo, eram letais. Vulnerabilidade em doenças infecciosas faziam com que a expectativa de vida no Paleolítico fossem de 30 anos. Ao tomar leite materno, o bebê pode ocorrer risco de morte. Nessa época, o apêndice era, portanto, fundamental à sobrevivência. Podemos concluir que o apêndice é um órgão que mantém ainda hoje sua função original, mas que não é exigido, pois, a não ser em países com baixíssimo índice de desenvolvimento humano, dificilmente alguém morre hoje de uma diarreia, consta Parker. É por isso que, embora realmente tenha utilidade, sua remoção não traz efeitos negativos. Em sociedades modernas, com práticas regulares de higiene e sanitarismo, não é indispensável um reservatório de bactérias do bem.
como alguém que precisa dele, porém o apêndice está lá. Seu apêndice continua a exercer sua função original. Em dentes do siso são um exemplo de estrutura que perdeu completamente sua vocação, andando em 4 patas, cerca de 100 milhões de anos atrás. O ancestral do homem moderno exigia sua mandíbula forte, porque naquele momento seus dentes tinham importância vital para o quadrúpede. Caçar, desmembrar a presa, dependia unicamente da dentição. Sem dente, sem comida, um terceiro molar, além de se acomodar dentro da boca, ao contrário do que ocorre hoje, quando às vezes nem sequer desponto na gengiva funcionava como uma garantia extra dos primatas. Se por acidente o primeiro e o segundo molar se perdessem, havia o siso para proporcionar a mastigação. Ao ficar bípede, o homem passou a usar os braços e a caça e ao preparo da comida. O cérebro cresceu na mandíbula, diminuiu, deixando pouco espaço para o dente de juízo. Além disso, o domínio das ferramentas, e principalmente o fogo, tornou os alimentos mais fáceis a ser processados antes de digeridos. Não era mais preciso um terceiro molar para destroçar a presa. O cozimento deixou a comida mais fácil de ser mastigada. O siso, portanto, perdeu sua função original, embora continue a se formar. Algo que começa a mudar. Cerca de 35% dos humanos já nasce sem vestígio desse dente. Se você gostou, deixa seu like, curta, compartilhe.